É legal você entrevistar quem a gente gosta, né? Assim, que a gente conhece. Então, ele é bonito. A gente fica meio triste porque a gente não é tão bonito quanto ele, né? É o Gui Rebustini. Ei, Maurício, tem dois rapazes que você gosta muito aí, né? Porque calma, você vai ter que escolher um só, né? Primeiro eu tô falando dos mais novos, depois eu vou para mais experientes. É o Gui Rebustini, o Gui que tá lançou já tá a carreira já quase sólida, já abençoada. E bem-vindo, viu, Gui? Obrigado. Aqui no programa, obrigado. Um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Feliz demais de estar aqui com vocês. Ele que é paulista da Gema também, né, Gui? É. E também o produtor dele, o Rubinho de Souza. Rubinho de Souza, que bom estar aqui, viu? Fico lá em casa vendo vocês de manhã, eu tô no estúdio trabalhando, ligado. Aí eu falo assim, um dia eu quero ir lá. Bom, pra quem não conhece o Rubinho, de vez em quando vem uns cantores aqui bons, ele manda uma mensagem pra mim, eu gosto muito dessa aí. É muito bom ter você também aqui, Rubinho, é legal demais. Muito obrigado, viu? E eu queria até perguntar pra você, que história é essa de cantar? Como que surgiu esse papo aqui? Você estava em casa, de bobeira, vou cantar. Não, cara, na verdade eu nunca achei que eu ia cantar, né? Meu pai pastor, minha mãe, desde pequeno convivi na igreja, no meio, sempre estive por perto, mas não imaginava, né? Na verdade, sempre senti um chamado, assim, sabia que queria trabalhar na obra, mas eu até achei que seria pregador, acho que por ver o pai, Sim. do pai ser referência e tal. E que referência, né? Então. E aí, cara, fui morar nos Estados Unidos fazer escola bíblica. Fiz pastoral, porque né, achei que ia... Você ficou quanto tempo nos Estados Unidos? Fiquei 2 anos. 2 anos. E aí, quando eu morei lá, morei com alguns amigos que eram músicos. Aí começou a ensinar um pouquinho, comecei a tocar. Contaminaram com essa... Não teve jeito. Aos pouquinhos, cara, foi sem querer, assim. Foi acontecendo. Aí comecei a compor uma música, outra. Quando eu fui ver, cara, já estava tocando nos jovens, já estava fazendo, querendo produzir, enfim. Aí, cara, Deus colocou o Senhor no meu coração e foi acontecendo. Tudo foi graduativo, né? Cara, foi Agora, assim. já te falaram isso muitas vezes, você tem um timbre um pouco diferenciado, o timbre da sua voz é um timbre bem atípico, que eu acho que é muito 10, porque você marca com a sua voz, né? E como que foi esse aperfeiçoamento? Porque você falou, agora eu tenho que cantar. Porque tem gente que está em casa, acha que cantar é fácil, né? Vou ligar pro Rubinho, vou lá, já vou fazer... A vida não é assim, tem um estudo, tem tudo. Fala um pouco sobre essa preparação, tanto espiritual, Gui, também a preparação própria física mesmo para você cantar. Na verdade, quando realmente ficou sério, eu falei, não, agora vou fazer mesmo, que eu vi que era o que Deus queria, eu tive que me dedicar, né? Então, aula de canto, aula de instrumento, não tem jeito, eu acho que Deus chama, mas a gente tem que se preparar, né? É isso que eu queria que você falasse, fala bastante. Tem gente que acha que Deus chama e você não precisa fazer nada, fica sentado que vai vir e vai acontecer, mas não é bem assim, Ele chama e a gente tem que se preparar, porque senão a oportunidade passa e a gente não está pronto e a gente perde. Então foi isso que aconteceu, então muita aula de canto, muita aula de instrumento, de violão, e a parte espiritual é assim, essencial, né? Não tem jeito, você tem que ter, você não pode passar uma coisa que você não tem. Então, toda vez que você está em cima de um púlpito, numa igreja, dividindo alguma coisa, você simplesmente passa aquilo que você vive no seu dia a dia. Aliás, eu quero te perguntar sobre isso, mas eu quero estender aqui a minha esposa Luciana e ao meu querido amigo Felipe, porque eu sei que vocês têm perguntas para fazer para o Gui também, né? Então vocês fiquem à vontade, por favor, né? Pode fazer, Felipe. Ô Gui, você falou aí sobre essa preparação, você estudou fora, veio para cá, se preparou, tem buscado, você até achava que o caminho que Deus te guiaria era outro, mas Ele te trouxe para a música. Eu sei que a escolha de alguém para poder te auxiliar nisso é importante, está aí o Rubinho contigo, que é um dos produtores mais conceituados no Brasil hoje, mas você acha que é necessário que a equipe também, aquelas pessoas que te apoiam, tenham essa preparação, ou isso só é responsabilidade de quem está à frente? Porque muitas vezes o pessoal pensa assim, o pastor presidente tem que estar muito bem preparado, os outros estão ali só para dar um suporte, e às vezes os que estão para dar o suporte poderiam assumir posturas de liderança maiores, mas não assumem por essa falta. Você pensa que é assim também? Eu acho que tem que todo mundo se preparar, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, não é... Você está ali na frente, depende de muita coisa por trás. Sozinho ninguém chega em lugar nenhum, você precisa de pessoas te ajudando, te apoiando, estando junto e pessoas preparadas, né? Como eu me preparo, tem que ter pessoas me apoiando que também são capacitadas para fazer aquilo que elas estão fazendo.
Até falando sobre essa preparação, achei muito importante essa questão de você falar que você se preparou e tudo, porque a gente ouve muitas pessoas falando assim, Deus aceita, Deus vê o coração, mas eu queria que você mostrasse pra gente o paralelo, esses dois lados que são importantes, né, com a mesma importância. Você tem que se preparar, mas também você tem que ter uma vida espiritual, você tem que estar ali pautado em princípios bíblicos mesmo, ter uma vida de oração, de consagração, de renúncia, muitas vezes. Então, conta pra gente sobre esse paralelo, da questão a importância de se preparar, de fazer aquilo com excelência, mas também de saber que Deus está vendo o coração. Eu acho que o grande problema dos crentes em si, eu acho que é isso. Como é para Deus, não, Deus aceita, está tudo certo. E eu acho que deveria ser ao contrário. Claro. Porque para Deus, a gente tem que fazer o melhor. Sim. Entendeu? Nós temos que ser os melhores. O show, o evento, o culto, a reunião do cristão tem que ser melhor do cara do mundo. Porque a gente está fazendo para Deus, a gente não está fazendo simplesmente para algumas pessoas. Sim. A gente está levando pessoas para adorar a Deus, e estamos fazendo para Deus. Então, cara, eu sou muito a favor de fazer o melhor, vai cantar, então faça aula de canto, Eu acho que a gente tem que fazer tudo com excelência, porque é para Deus. Deixa eu até pegar o CD dele aqui do Kit, eu vou devolver pro Kit, tá, gente? Vou colocar aqui esse CD maravilhoso. Eu quero já estender essa pergunta pro Rubinho, até antes dele cantar. Rubinho, porque assim como o Felipe disse, você é um dos produtores hoje mais conhecidos pelo trabalho, né? E também honra de Deus. Deus te honrou muito sobre isso. Quem conhece você sabe dessa simpatia que você é. Amém. E agora, algumas coisas atípicas, né? Porque o primeiro trabalho do Gui, geralmente você pega o cantor já lapidado, já caminha com ele. Também tem às vezes que você pega aquele cantor que já que surgiu e que você vê o diamante ali. Eu queria que você falasse um pouco, assim, do Guilherme. Quando eu trouxe, eu falei, não, esse trabalho eu quero assinar. Na verdade é o seguinte, como já tem um tempo, uma carreira como produtor, muitas pessoas conhecem o meu trabalho vendo lá no disco, olha, o Rubem produziu tal disco, fez esse, eu gosto desse, gosto daquele. Eles me procuram. O approach é muito importante, né? Na verdade, quando o Gui me procurou, ele não me procurou para fazer um disco ou para virar artista. Ele me procurou, se aproximou, a gente foi trocando ideia. Aí eu falei com ele, vem aqui em BH, ele passou um tempo aqui, eu estive em São Paulo, conheci ele. Então, antes da gente entrar em estúdio, antes da gente conversar, falar sobre um projeto de gravação, a gente teve um tempo, né? E eu senti no Gui ali um menino novo, cheio de ideias, com potencial. Potencial, coração de adorador. Essa qualidade que o Gui tem, que é uma pessoa amorosa por natureza, né? Sim. Isso me cativou. E aí a gente começou, tal. Tá engraçado que ele vinha para BH e eu ficava testando ele em estúdio sem ele saber. Eu falava assim, pega o violão ali. Ele me contou só depois. Lógico. Você estava passando pelo teste. Era teste, lógico. Porque, na verdade, também é muita responsabilidade. Porque as pessoas já esperam assim, olha, o Rubinho produziu tal disco, eu quero que esse disco seja igual àquele. Sim, enfim, sim, né? Sim. Então, assim, eu tenho que saber onde você está entrando. Exato. E aí eu falava, pega o violão ali, tem uma música sua que você fez? Tem essa aqui, já era teste. Até que um dia ele veio no estúdio, eu liguei o REC, sem falar para ele, gravei tudo que eu precisava, ouvi bastante, né? E aí foi assim, não é um telefonema ou um convite. Sim. Rolou vamos dizer assim, a palavra, foi um namoro mesmo, aquela coisa assim de você, o entrosamento. Eu acho que isso é muito importante. E hoje eu estou assim, muito feliz que a gente gravou o primeiro álbum único. Já é um álbum que já debutou para uma gravadora, já é da Sony Music, que é uma gravadora que tem apostado em música evangélica, tem um casting maravilhoso. Sim. Né? Gravamos o videoclipe. Também ficou excelente. Então, né? assim, o Gui tá viajando bastante. Esse final de semana ele me deu um presente. Você não tá parando, né, meu querido? Ele te deu um presente? Veio em BH, falou, você vai tocar comigo. Então, assim, eu fui muito abençoado nas ministrações. Que bom. Lá em São Paulo, sua família é toda de São Paulo, seu pai, pastor Edson Rebustini, inclusive grande abraço a pastor Edson, toda a família, eu amo demais o seu irmão, e todo mundo que, né, amo demais mesmo de coração. E eu quero que você fale um pouquinho, antes de você cantar, já tem até elogio para a tua voz aqui, a Duda Fico coloca assim, que timbre lindo, cantor abençoado, quero o CD. Esse pessoal elogia porque quer o CD também, viu, Gui? Você sabe, né? Mas não, sem dúvidas, um timbre abençoadíssimo. Eu queria que você falasse a importância de um pai e uma mãe enraizados mesmo no ministério, seu pai que é uma referência pastoral para muitos pastores em São Paulo, começou com um ministério tão pequenininho e hoje um ministério enorme, que não é enorme de tamanho, mas de abrangência mesmo, de influência mesmo. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, eu acho assim, acho que o maior presente foi viver com meu pai e com a minha mãe dentro de casa. É uma bênção estar na igreja com eles,
A vida inteira ter acompanhado o ministério e meu pai pastoreando e ver tudo isso e acompanhado é muito legal, mas mais legal do que isso é ter eles dentro de casa e ver a vida deles e aprender com as atitudes, né, do meu pai, da minha mãe. E eu vejo como um privilégio, né? Hoje eu enxergo assim. Quando eu era mais adolescente, a gente passa aquela fase que é um pouco difícil ser filho de pastor, rola aquela pressãozinha, aquela expectativa das pessoas em cima da gente. Às vezes a gente até enxerga assim, puxa, é meio difícil e tal. Mas hoje eu realmente vejo como um privilégio, uma bênção de Deus na minha vida. Bom, eu quero só mostrar de novo aqui o CD. Mostra para quem? Mostra para o Sr. Johnny mesmo? Aqui, esse aqui? Isso, aqui, ó. Esse CD maravilhoso do Gui Rebustini, único. São músicas excelentes, inclusive tem a participação do pastor André Valadão, né? O André faz uma participação na quinta faixa. Fala um pouco sobre essa participação, como foi a escolha do André? Tanta gente para escolher o André. A amizade também que pesa, um cara super verdade. 10. Na verdade eu sempre falo que a participação dele não foi uma participação comercial, não foi pelo nome, por ele ser conhecido no meio gospel, foi realmente porque eu gosto dele, eu acredito na vida dele, acredito no ministério dele, e para mim isso importa demais, para mim é o mais importante. E a gente já era amigo, ele foi uma pessoa que me incentivou muito no começo, há uns 2 anos atrás, foi quando eu conheci ele fez um show lá, um culto na Bíblica da Paz lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e lá eu comentei com ele sobre o disco, falei, puxa, cara, eu estou sentindo no coração de fazer algo. E ele, cara, foi o primeiro cara assim que realmente me incentivou, falou, Gui, faz mesmo, o Brasil precisa, cara, de gente nova, gente que ama Deus, que vai fazer a diferença, o que você precisar de mim, conta comigo. Aí eu lembrei dele depois, né? Exatamente. Falei, conto sim. Aí liguei pra ele e falei, lembra daquele papo? É agora, é pra já. E foi lindo. Não, e aí, cara, foi demais, assim, ele, poxa, ele ficou muito feliz de participar também. Daí ele foi fazer mais um evento lá na Bíblica. Já aproveitaram e gravaram? Já aproveitamos, aí eu cantei junto com ele, a gente gravou um videoclipe que daqui a pouco vai ser lançado. Foi muito legal, assim, é muito querido.